Olá, tudo bem? Se você é motociclista como eu e gosta de pegar uma terrinha de vez em quando, né? Ter uma moto com uma suspensão mais alta, mais confortável, seja uma Big Trail ou uma crossover, esse vídeo pode te ajudar, né? Se você tiver na dúvida entre qual moto escolher, qual marca, qual modelo, e não sabe o defeito crônico de uma, não sabe a característica da outra, aqui eu fiz um estudo para eu comprar essa moto e eu vou compartilhar com vocês. Então algumas informações podem ser importantes, podem servir para a sua escolha também. A escolha da moto sempre é uma coisa muito importante e difícil, né? Existe uma concorrência grande entre as marcas, uma tem uma coisa melhor, outra tem outra, e a gente fica nessa, né? Escolhendo aquela que vai se adequar melhor para o nosso caso. E essa escolha é importante porque às vezes a gente fica muito tempo com a moto. Mesmo que você compre e depois não goste, não queira, na hora que você vai vender é sempre mais difícil, né? Dependendo do modelo, acaba demorando bastante para vender ou você tem que abaixar muito o preço. Então, assim, a escolha é muito importante para que essa moto sirva para aquilo que você quer fazer. E moto não é um produto como qualquer outro aí que se venda no Mercado Livre, por exemplo. Você quer saber se é bom, você vai lá ver qual que é o mais vendido. Provavelmente o mais vendido é o melhor, né? Ou tem um melhor preço. Com moto não é assim. Às vezes a mais vendida não é a melhor e nem a mais barata. É muito importante em saber esses detalhezinhos aí para fazer a escolha correta. Você vê, no Brasil, Honda e Yamaha lideram as vendas. Então elas são vendidas por quê? São mais vendidas porque elas têm concessionária no Brasil todo, milhares de concessionárias. Pode ter moto melhor, porém tem em algumas capitais apenas concessionárias. E aí fica mais difícil a pessoa comprar. Com muita imparcialidade, eu vou comentar, vou deixar aqui mastigadinho para vocês os defeitos de cada moto, tá? Os pontos negativos e os positivos. Isso não é baseado em conversa com 2, 3 amigos, tá? Isso aí são críticas públicas, feitas por jornalistas e por proprietários de moto, que comentam na internet. Então, assim, é um número grande que a gente vê. Não é falar aqui uma coisa sem fundamento. São críticas públicas, tá? Marcas e entusiastas de marcas, não fiquem bravos comigo. Eu vou apenas compilar informações e passar aqui no vídeo, tá? Não sou eu que estou dizendo, são diversas pessoas, ok? É importante você ter clareza de que pessoas comentam o que elas querem, a opinião pessoal delas sobre as motos, tá? A gente não pode dar tanta importância assim se for um comentário ou outro. Se foram vários, a gente, né, precisa olhar com mais carinho para isso. Mas se for um só, nem sabemos como a pessoa, se é doida, se tem algum interesse, enfim. Agora, por outro lado, a gente também não pode desconsiderar essas informações, porque muitas vezes são informações que um condutor, um proprietário da moto, que usa no dia a dia, está passando para a gente. Então a gente não pode desconsiderar nem uma crítica positiva, nem uma negativa. É importante analisar tudo. E em relação a jornalistas ou mecânicos, tem muita gente que fala muita coisa, né? Agora, eu particularmente estou confiando mais na palavra das pessoas que são proprietários de moto, de usuários, muito mais do que um mecânico falando ou um jornalista do ramo. Porque ali pelo menos a gente sabe que a pessoa não tem interesse algum, não tem conflito de interesses. Bom, não existe a melhor moto, tá? Existe a moto adequada para cada pessoa. No meu caso, eu preciso contar rapidinho o que eu procurava quando eu fiz esse estudo. Eu tenho uma moto DRZ que eu utilizo para passeios off-road. Ela é muito boa para isso, é leve, é esguia, porém, para você chegar nos lugares onde você quer andar, numa trilha, coisa assim, ela é ruim de estrada, né? Vai a 100, 110, chega a 140, 150, mas não é gostoso, né? É um banco fininho e tal. Então, judia um pouco. Se for fazer uma viagem mais longa, ela dificulta, tá? Então, eu precisava o quê? De uma moto que me permitisse fazer um off-road legal,
mas que me desse um conforto, uma segurança também na estrada. Farol melhor, enfim, um motor, ó, se você precisar fazer uma ultrapassagem que seja um motor mais forte, sei lá, uma moto que não vibre tanto, né? Alguma coisa que não faça eu desistir de um passeio porque é longe. Com a DR eu penso, tal lugar, falo, né? E o intuito é a gente fazer as coisas, passear bastante, andar bastante de moto, não deixar a moto parada na garagem. Eu estou no interior de São Paulo, você imagina eu querer ir para o Jalapão de moto. Para eu andar na terra lá, na areia, eu preciso chegar até lá. Eu preciso rodar 2.000 quilômetros para poder andar no Jalapão. Essa é a questão. Então eu preciso de uma moto mais forte, tá? Com mais conforto. Agora, algumas pessoas podem se dar o luxo de ter mais de uma moto, né? Então você consegue dosar melhor aquilo. Eu poderia, por exemplo, ficar com a DRZ para fazer um certo tipo de passeio e pegar uma outra moto para ir para longe, para o Jalapão, por exemplo, né? Ou eu posso ter uma outra moto dessas que eu vou passar para vocês aqui, de média cilindrada, que tenha uma característica off. Posso ficar com essa moto e ter uma segunda moto que me dê aquilo que eu não tenho na primeira. Por exemplo, pego uma moto com um painelzinho simples e tal, coisa bem rústica para não quebrar. E a outra moto, eu posso pegar uma moto com um painel TFT, com toda a tecnologia, um monte de frescuraiada, motorzão, enfim, para andar só no on-road. É a opção que a gente pode ter. Agora, quando você pensa numa única moto, é que nem você querer todas as qualidades numa única mulher. É difícil, né? Uma vai ser mais inteligente, outra vai ser mais bonita, não tem jeito. Quando você pensa numa moto só, você vai ter que abrir mão de alguma coisa. Ou abrir mão da tecnologia, ou abrir mão de um motorzão, enfim. Moto trail é aquela coisa, quanto mais big, menos trail ela é. Nesse meu estudo eu avaliei tamanho de roda dianteira, altura do banco, que é importante, você está numa trilha, se você não alcança, fica mais difícil para você segurar a moto. Peso da moto, muito importante. Características do motor dela, manutenção, que é uma coisa importante, porque moto que você vai para a terra, balança mais, solta parafuso, solta peça, se cair quebra, então tem que pensar bastante na manutenção, se é acessível ou não. Se é muito visada para roubo ou não, também foi avaliado, mas nesse ramo aí, nesse estilo de moto, todas são visadas, não tem escapatória. Avaliado também, principalmente, a altura mínima do solo, para você poder andar na terra. Então, vários quesitos foram analisados. E claro, não podia deixar de ser preço, né? Importantíssimo, mas não digo apenas pela dificuldade de se conseguir o dinheiro para comprar uma moto 0 km, por exemplo. Todas estão caras. Mas não é nem isso, a pessoa pode ter o dinheiro, mas precisa ver se compensa você comprar. Se aquilo que está sendo te oferecido vale o preço realmente. Hoje tem muitas motos que oferecem muito pouco e o preço está lá em cima. E aí, se a gente, como consumidor, lançou a moto, por exemplo, a Honda lança agora aí a Sara 300. Um monte de gente está esperando essa moto. Eu mesmo gostaria muito de vê-la, tal, de andar nela, mas se a gente vai chegando lá e já compra, quando que a Honda vai abaixar um pouco o valor? Não vai. Vai aumentar. Se tiver muita procura, vai aumentar o valor. Já está alto o preço. Vai aumentar cada vez mais. E aí as outras marcas, né, as motos concorrentes, aumentam em cascata. Porque sabem, se a Honda está cobrando aquilo tudo, vamos cobrar um pouquinho mais também. Enfim. Então nós todos temos nosso papel aqui de consumidor para a gente fazer o mercado. Sugiro que todos façam o mesmo. Que a gente realmente cobre das montadoras itens
de série nas motos e valor justo, senão não dá, tá? Eu vou começar falando da CB500X. Confesso a vocês que eu tinha a intenção de comprá-la, pelas qualidades todas dela. É a mais barata, se for pensar aí, entre a 0 km. Mas eu não consegui andar nessa moto. Estou há 6, 7 meses esperando para fazer um test ride aqui na minha cidade. Tem 8 lojas na cidade, mas nenhuma tem uma moto para eu testar. E aí eu não consegui andar, fui pensando em outras opções, muito em conta do preço, que é um preço alto para o que ela oferece, na minha visão. E aí comecei a pesquisar outras motos. E aí disso eu fiz uma tabela com várias motos e colocando esses itens todos para comparar. E é isso que eu vou compartilhar com vocês aqui. Vamos lá então. Essa tabela eu vou deixar na descrição do vídeo para quem quiser consultar. Lembrando que ficha técnica passa algumas informações importantes, mas não a sensação de andar na moto. Essa é a que deve pesar na hora da escolha. Por isso, seja moto zero ou antiga, é preciso testá-la antes da compra. A CB500X é a moto a ser batida. É a mais versátil. Não é a melhor em nada, mas também não é ruim em nada. É econômica, bonita, parece uma moto pequena na cidade e não faz feio na estrada. Aguenta viagens mesmo com garupa e dando conforto. E na hora que é preciso pegar uma estradinha de chão, está ali e vai bem também. Esse modelo surgiu há exatos 10 anos e foi sofrendo alterações para ficar mais aventureira. Em 2018 mudou a curva do torque mais em baixa, mas foi em 2020 que veio a principal alteração para o que a gente quer, que foram as rodas 19 polegadas dianteira e também pneus mistos. Ainda veio com carenagens que foram redesenhadas para ter melhor desempenho aerodinâmico, um assento mais estreito, uma bolha maior, o painel digital com indicador de marcha, embreagem assistida e deslizante. E a melhor versão dela chegou em 2023, com novas cores, com um novo farol com 4 LEDs, freio a disco duplo novo, a roda ficou mais leve, também mexeram na suspensão dianteira e na balança traseira. Ela perdeu peso com isso. E para 2024 chegou a cor azul. Na Europa essa moto já foi descontinuada, porque está chegando aí a NX500. No Brasil é possível que dentro de alguns anos chegue essa moto também. Mas muda pouca coisa. Melhora um pouco o painel, muda um pouquinho as carenagens, mas o motor é o mesmo, a ciclística provavelmente é a mesma também. Vai continuar sendo uma bela moto. Porém, provavelmente vai chegar ainda mais cara. Além do ótimo motor, essa moto tem uma altura mínima do solo que é razoável. Seus 19,3 centímetros são maiores que das multistradas todas e que da V-Strom 650. Porém, estão distantes dos 25,9 centímetros de uma XR300 e dos 25 da Africa Twin, que são motos com suspensão de curso maior e com outra proposta. Na verdade, o que os consumidores aventureiros do Brasil gostariam era de uma moto trail de média cilindrada e a um preço acessível. Na ausência dela no mercado, a 500X atende parcialmente este sonho. Eu vou abordar esse quesito altura mínima do solo, que muitas marcas nem divulgam, mas que é muito importante. Para andar em terrenos acidentados, o custo da suspensão e o tamanho da roda dianteira, eles vão dar mais segurança e conforto à pilotagem. Mas o que garante que você vai voltar para casa sem bater o cárter em pedras ou sem tombar a moto é justamente essa distância mínima do solo e também o peso da moto. Primeiro, se for pequeno, qualquer degrauzinho que você suba já pode pegar embaixo do motor. Por isso, para quem anda neste terreno, sem terra, esqueça a NC 750X, que tem apenas 14,5 centímetros, e também a Kawasaki Versys 650. A 3T900 GT também é baixa. Até em lombada essas motos pegam.
Já são inclusive comercializados kits para elevação da suspensão. Você consegue aumentar alguns centímetros, mas que são suficientes para não raspar nas lombadas. Essas motos são ótimas e lindas, porém não são para o off-road. A NC tem aquele compartimento para capacete, a economia e é Honda. A Versys é o custo-benefício, cheia de acessórios por um valor mais acessível. E a Tracer é a emoção, motorzão com pegada esportiva. Para ter duas motos, eu teria a BMW G650 Sertão para andar na terra, mais à frente vocês vão entender o porquê, e teria uma Tracer 900 para andar no asfalto. Mas voltando à 500X, ela tem a distância mínima do solo próxima a de outras Big Trails de aro 19. Ela é melhor que alguns modelos que eu já citei, porém fica realmente atrás da Teneré, da XT 660, da Africa Twin, da Tiger Rally, da GS Sertão e algumas outras motos com aro 21 na frente. A 500X é uma moto leve, com motor suficiente, tem toda a rede Honda de autorizadas pelo Brasil, com peças fáceis, ótimo mercado de revenda, tem ótima ciclística e o menor preço entre as concorrentes 0 km. Contra ela, a impossibilidade de desligar o ABS para fazer o off e as suspensões de apenas 133 e 135 mm de curso, que não permitem um off desse tipo com segurança. Ela poderia oferecer tomada 12 volts e mais tecnologia pelo preço que é vendida. Por ser Honda, é visada para rua. Outro fator importante a se avaliar em uma moto para fazer off-road é o seu peso, principalmente se o assento for alto, fazendo com que não se tenha os dois pés apoiados no chão. Quanto menor o peso, mais fácil será a condução da moto, principalmente em terreno acidentado. Quando a moto cai, precisamos dar conta de levantá-la. Nesse quesito, as monocilíndricas levam vantagem. Destaque para a F800 da BMW, que é bem mais forte que a CB500X e é mais leve. Comparada com as motos mais fortes, percebemos que a 500X não é tão leve assim. A V-Strom, então, nem se fala. Outras motos que se mostram pesadas são as BMWs. Entre as Maxi Trail, destaque para a Multistrada, potente e leve. Para o off isso é importante realmente, mas para o asfalto você nem sente o peso dessas motos, só na hora de manobrar mesmo. Quanto mais baixo for o assento, mais fácil colocar o pé no chão e maior segurança dá. No entanto, isso pode exigir que as pernas fiquem muito dobradas. Outra coisa é que se o assento é baixo, geralmente a moto também é baixa, e assim sua distância do solo fica prejudicada. Isso vale para a campeã absoluta nesse quesito, que é a BMW G650 GS, mas não vale para a segunda colocada, que é a Ducati V2. Ela tem uma distância de solo razoável e o banco é bem baixo. Para quem tem menos de 1,80 m, como eu, a F800 e a Teneré 660 podem dar algum trabalho, principalmente em trilha. Elas são relativamente leves, mas não alcançar o pé no chão, aí pode complicar. Quanto à espuma, o banco da GS 1250 é tido como o mais confortável. Outro banco muito elogiado é o da BMW também, o da GS 650. O da Africa Twin não é ruim, mas ele é um pouco mais estreito, por causa da vocação off-road da moto. Em relação ao da Tracer, proprietários reclamam um pouco, que ele joga o fundilho em direção ao tanque, então acaba sendo ruim. Para absorver bem as irregularidades do terreno, é importante termos uma suspensão boa, de longo curso. A parte boa de uma suspensão alta é o conforto, porém geralmente deixa a moto mais alta. A altura do assento fica mais elevada. É o caso da BMW G650 GS. Em sua versão mais fora de estrada, que é a Sertão, a mesma moto
com suspensões de mais longo curso, fica 8 centímetros mais alta. Destaque aqui vai para a suspensão da Tiger Rally, Africa Twin, F800 e Desert X. A capacidade do tanque é importante para viagens maiores, mas essas motos todas têm autonomia suficiente. Em relação ao consumo, o destaque vai para a CB500X e para a BMW GS 650. Como foi pensando no uso off-road, não foram colocados aí os modelos com tanque maior, que tem mais autonomia. A intenção foi pegar uma moto com tanque menor, mais magrinha, para facilitar passar em trilhas mais estreitas. Algumas montadoras também não fornecem alguns dados, e às vezes a gente não encontra na internet. Por isso pode ter alguma diferencinha, alguma omissão aí na tabela. Quando falamos em manutenção, nesse quesito Honda e Yamaha levam vantagens. Tem revisões mais baratas e peças também, fora a mão de obra especializada que é mais fácil. Se a escolha for por uma moto maior, vale a pena colocar os protetores de carenagem, motor e mão. As marcas premium, elas têm manutenção bem mais salgada. Então pode até compensar ter uma moto mais antiga, de modo que já não haja aquele zelo todo por ela. Então, se a moto cair, ralar, amassar, dá para deixá-la assim sem maiores problemas. Isso eu me refiro a motos um pouco mais antigas, sem tanta eletrônica. Se você quer uma moto com bastante eletrônica, controle de tração, controle de velocidade, ABS e não sei o que, aí realmente você vai precisar comprar nova. E aí é BMW, é Triumph, é Ducati, você precisa estar com essa moto na garantia e com seguro. Porque se qualquer probleminha que acontecer, você já tiver saído do período da garantia e ainda não tiver seguro, poxa, qualquer batidinha, qualquer coisa vai sair muito caro. E os problemas, as peças são muito caras. Nós vamos falar daqui a pouco, cada moto tem seu problema, seus problemas crônicos. A BMW, por exemplo, a F850 dá um problema que para você resolver custa R$ 6.000, R$ 9.000 se for um outro modelo. Então são coisas caras e são coisas que vão acontecer com a moto. Então não tem como escapar. E aí é importante estar na garantia. Na garantia tudo é coberto. Por isso vale a pena você pagar a garantia, às vezes até uma garantia estendida, para você não ter gastos maiores depois. Porque mecânica não é perfeita. As coisas dão problema, principalmente com desgaste. Se você pega uma moto mais antiga, que já foi mais desgastada, a chance de ter problema é muito maior. Agora, se essa moto é uma moto mais rústica, já foi testada, o que tinha para dar de problema já foi dado. Então, é só seguir andando. Só que ela não vai ter esse conforto e essas perfumarias das motos mais novas. Bom, tendo visto os pontos principais para o off-road, agora vou mostrar um resuminho rápido sobre cada moto e, claro, o preço delas. Vamos começar com a Tiger 900. Ela tem sido a campeã de reclamações. Como está vendendo bastante, porque ela tem um bom custo-benefício, ela oferece muitos opcionais, sem cobrar tanto como a BMW, por exemplo. E então está vendendo bastante e quanto mais vende, mais motos tem no mercado e é mais fácil encontrarmos a ocorrência de problemas. Não quer dizer que todas dão esse problema. A gente vê pela internet, nos fóruns, algumas pessoas, proprietários de moto, reclamando muito de diversos problemas e outros comentando que nunca tiveram problema algum, que viajam e está tudo bem.
mas eu preciso comentar aqui. Em relação à moto, não tenho o que falar. É excelente, tem regulagem da bolha manualmente, tem suspensão de longo curso, é bonita, é um motor forte, mais elástico do que o motor da Africa Twin e da F850, que são as concorrentes diretas. Tem diversos opcionais, mas tem problemas. Por exemplo, o painel dela demora a ligar. Isso não é um defeito, é a característica da moto. Demora bastante a ligar o painel. Apesar de ser tricilíndrica, ela vibra. Pessoas relatam que acima de 130 km por hora vibra. Eu já andei e realmente senti isso. Vibra. Estou acostumado com monocilíndrica. Agora, uma tricilíndrica, eu achei que a Tiger 800, que eu já tive, vibrava menos. Bom, mas vamos aos problemas. Proprietários reclamam que abaixa muito o nível de óleo, dá problema no retentor da suspensão, pedal do freio que perde a pressão, daí você fica com o pé lá embaixo, derrete a manopla, o material da borracha acaba se desgastando muito facilmente, provavelmente por causa do aquecimento de punho. Tem acontecido trinca do subchassi, os piscas enchem de água, é uma moto off, você vai precisar sempre estar lavando a moto, e acaba entrando água dentro dos piscas, ele fica meio suadinho, e aí acaba dando problema parando de funcionar. Enfim, essas são algumas críticas. Tem gente que fala, tem gente que diz que a Tiger 900 é igual ao Land Rover. Sabem que é bomba, mas todos querem ter. Que realmente é uma moto muito bonita, mas acaba que está se espalhando uma faminha aí de que ela tem dado muitos problemas. Como eu já disse, muita gente teve problema, mas muita gente está feliz da vida e nunca teve nada. É questão de saber se a pessoa quer arriscar ou não. Porque se tiver problema, aí você tem que ter bala na agulha. Por isso que eu não acho que essa seja uma moto para fazer um off-road. Ela, apesar de ser mais leve que versões anteriores e que outras tantas motos, ela ainda é uma moto grande, é uma Big Trail. Acaba sendo pesada para você fazer algumas coisas. A menos que você seja piloto como esse da imagem. Aí é outra história. Mas se você não é, a chance de você cair, derrubar a moto, estragar alguma coisa, existe. E é aí que você tem que ter bala na agulha, porque a manutenção dela é cara. Agora vamos para a BMW F850. Dizem que o maior problema dela é a concorrência com a Tiger 900, porque a Tiger oferece mais por menos. Bom, a F850 também relata alguns problemas. Por exemplo, a corrente que é longa, então fica batendo na balança da moto. O bocal do tanque, ele é keyless, isso significa sem chave. Essas frescuras, né? Enfim. E isso às vezes acaba dando problema. E aí você não consegue abrir o bocal. Você está lá para abastecer e não consegue abrir. E um bocal novo custa R$ 3.000. Outra coisinha que acontece, que trocam na garantia lá, é a trava do banco. Tem outras coisas menores que também são relatadas, mas em menor número, mas o que vale é aquilo. BMW realmente, se você precisar das peças, é muito caro. E nem todas você vai ter aqui no Brasil. Vai ter que esperar vir da Alemanha. Agora, em relação ao painel dela, nem se compara ao da Tiger e ao da Africa Twin. Você virou a chave, o painel já inicializa rapidinho. E é lindo. Por isso que ladrão adora roubar. R$ 10.000 cada um. Assim como na Triumph, tem os entusiastas da BMW. Aliás, eles são em número muito maior, já que é a marca que há mais tempo coloca motos para o off-road. E mesmo nos fóruns a gente vê que apesar de a Triumph Tiger oferecer mais coisas, muitos consumidores ainda preferem permanecer na BMW, pela segurança que ela dá. E outras coisas mais. Por exemplo, guincho em toda a América do Sul, garantia de 3 anos. A impressão que dá é que a BMW tem um pós-venda melhor que o da Triumph. A Africa Twin 1100 é a aposta da Honda para entrar com força no mercado das Big Trails. Ela vende um quarto do que a BMW vende com a GS 1250. Mas é porque a proposta é diferente.
A Africa Twin é uma moto mais voltada para o off-road. Uma característica muito boa dela é que não esquenta muito o motor, que é comum em motos grandes. É uma moto com motor bom, econômico, se você andar a 100, 120, chega a fazer 20 km com litro. Mas ela tem também as queixas, as críticas dos proprietários. O banco, que é um pouco duro e estreito, por causa da sua característica. O painel, que apesar de grande, ter várias informações, ter conexão com celular, mas ele demora bastante a ligar, assim como o da Tiger 900, e ele trava. E aí você está andando no off-road, você precisa desligar o controle de tração, ABS, e isso precisa ser feito pelo painel. Só que o painel às vezes bugou, fica travado, e aí você tem que esperar ele ligar, e ele demora bastante para reinicializar. Então essa é uma grande crítica. Outra coisa que reclamam é porque ela tem intervalo de manutenção a cada 12 mil quilômetros. Porém, você é obrigado a fazer a troca de óleo intermediária, com 6 mil quilômetros. E aí, dependendo da viagem que você vá, você vai ter que procurar uma concessionária Honda para poder trocar lá. Se você vai para muito longe, em lugar onde não tem a Honda, você acaba perdendo ali a garantia, porque vai ter que trocar em outro lugar. Ou não trocar. Algumas pessoas comentam também de um buraco no motor. Entre 2.000 e 4.500 RPM, ela não desenvolve muito bem. Passado esses 4.500, daí ela explode e vai. Talvez com um remap seja resolvido. Apesar de ser uma moto considerada muito fácil de manusear e até leve entre as Big Trails, continuo com a mesma opinião minha. Assim como a Tiger, não é moto que eu pegaria para poder fazer um off mais hard. Justamente porque peças podem não ser tão caras quanto a da Triumph ou da BMW, mas tem seu preço. E, enfim, quem tem, tem medo, né? Outra moto com muito boa suspensão, que dá para usar um pouquinho no off, é a BMW F800. Ela já é mais forte que a G650 Sertão e é bicilíndrica, então vai vibrar menos. É uma moto que vai bem no asfalto e consegue andar na terra. Mas ela apresenta alguns problemas também, e não são poucos. Bom, o motor esquenta bastante, ela faz barulho na corrente também, tem uma bolha pequena, então joga o vento todo no rosto. Ela é bastante visada para roubo. O botão da buzina dela é duro, então você acaba não conseguindo dar um toquinho só para cumprimentar alguém, acaba sendo um brrr, parece estar chamando a atenção de alguém, né? Por causa da dureza dele. As peças dela são muito caras. Ela tem um problema crônico que é no ABS. E ele parando, ele para também o controle de tração e o velocímetro. E aí para arrumar, você vai gastar na faixa de uns 6 mil reais mais ou menos. E isso é uma coisa que dizem que todas dão esse problema. A que não deu ainda, vai dar. Outro problema mencionado é um probleminha no comando da seta. Acaba tendo que desmontar toda ela, mas os mecânicos não desmontam, acabam trocando. Outra coisa é um problema na engrenagem do óleo, e isso é sério porque pode travar o motor. As motos de 2013 em diante, elas não têm a luz no painel, então você fica sem saber se está tendo esse problema ou não. E esse é o grande problema. Outra coisa é uma moto alta. Para pessoas mais baixas, ela dá problema, dificulta. A outra moto, que é a que eu meio que acho a melhor para minha proposta, é a BMW G650 Sertão. Ela é como a GS, só que ela tem suspensões mais altas. E tem alguns recursos a mais, aquecedor de manopla, algumas coisas assim. Ela é uma monocilíndrica e ela é um pouco mais parruda. Não é uma moto que tenha tanta eletrônica, então é uma moto que não vai ficar te dando problema se você estiver no meio do mato. Ela é uma moto curta, não é uma moto muito longa como a F800, e é mais leve que a CB500X, por exemplo.
tem um consumo de combustível legal, de 20 a 30 km por litro, e relatam só coisas boas sobre ela. É bastante confortável, a gente vê proprietários viajando com essas motos, moto com 80 mil km rodados e tranquila, mas ela também tem seus problemas. Primeiro, uma característica dela, ela não tem mostrador de combustível, e isso faz falta. Ela tem um calor excessivo da ventoinha na perna direita do motorista, mas aí dá para você colocar um defletor e diminuir isso. Outros problemas que são comentados, não em todas, mas em algumas motos já aconteceu, são problemas na conexão da bomba de gasolina, os retentores da bomba d'água e vazamento no tanque de óleo. Então tem que ficar esperto para quem quiser ter essas motos. Porque BMW, você sabe, seja antiga ou nova, a peça é cara. Mas esse modelo especificamente, você pode usar peças de outras motos nacionais, nas coisas básicas, né? E então não é uma manutenção muito cara, não. Já conversei com um proprietário que tem essa moto, não a Sertão, apenas a G650 GS, e tem a CB500X. E ele comenta que essa é bem mais confortável, mais forte também, porém vibra mais. A Desert X ainda é muito nova, nem dá para saber muitos problemas, mas já tem um de cara, que é o preço. Aliás, não só ela, as multistrada também. São motos lindas, com design, modelos muito bonitas, mas a manutenção depois acaba sendo muito difícil. E também o valor que você perde na revenda. Então, Ducati é para poucos. A 300 GT nem vale a pena comentar aqui, porque ela realmente está fora do mundo off-road. Ela é para asfalto. Mas reclama do banco que empurra a pessoa um pouco para frente. Isso incomoda. O descanso lateral dela também tem uma base muito pequena. Às vezes a moto pode tombar. A pedaleira do piloto e do garupa são muito próximas. As pessoas ficam batendo o pé. Isso atrapalha. A alça do garupa, que é um pouco mais alto que o nível do banco, também atrapalha para a pessoa se sentar, para descer da moto. E a altura do solo, que é muito baixa. Enfim, defeitos todas as motos têm. Então a parte boa dela tem que compensar o risco. A BMW F750 é uma moto muito bonita e boa, mas sua proposta também não é para o off. Para vocês terem uma ideia, ela tem quase o peso da Africa Twin. É 1 kg só mais leve. Ela é baixa e não tem tanta eletrônica como a sua irmã maior, a F850. Ela não tem nem modos de pilotagem, por exemplo. E também não tem acessórios, protetor de cárter, protetor de motor, bolha não tem, a bolha dela é minúscula. E então a BMW fez isso para justamente baratear esse modelo. Mas acaba faltando, porque o preço dela não é barato. Alegam alguns probleminhas dela também. O vazamento no radiador, assim como acontece na F850. E também a corrente que fica batendo na balança. É também uma moto visada para roubo, como toda BMW. Outra coisa que acontece é o desgaste prematuro da manopla. A Suzuki V-Strom ela está na categoria Big Trail, porém é mais voltada para o long haul. Seu forte é o conforto e a sua durabilidade, a sua confiabilidade. Uma moto que não vai te deixar na mão, com certeza. Quer dizer, a nova não. Se for antiga, ela tem alguns probleminhas crônicos. O mais comum é o problema na parte elétrica, por causa do farol mal dimensionado. O farol é muito bom, porém não foi muito bem dimensionado o calibre dos fios, conectores, então é comum derreter peças. E aí é preciso trocar o chicote. Essa moto ela tem um consumo de combustível que é alto, e tanto o modelo novo quanto o antigo, elas são baixas, baixo curso de suspensão. E aí acaba limitando o seu uso no off-road. Uma usada é possível encontrar aí no ano de 2012 por R$32 mil. A 0 km custa R$ 58.900. Bom, se é para falar de trail, vamos falar de uma trail raiz,
aquela com paralama alto, não tão raiz como as DR650 ou a XR600R, mas ainda assim uma perfeita trail. Diferente da XT600, essa tem um pouquinho de eletrônica, que veio só para dar defeito. É a conhecida meiota, XT660, adoradas pelos bandidos e também por policiais. É uma moto leve e super forte. E como características negativas, ela não apresenta contagiros, nem marcador de combustível e nem de temperatura. E só tem 5 marchas, é o que a limita um pouco. Acima dos 140 km por hora, ela chima um pouco. E ela apresenta defeitos. O mais grave deles é a queima da ECU, que precisa ser trocada. A lente do farol queima, resseca, e aí é preciso trocar todo o conjunto. Também é relatada a perda constante do tensionador de corrente, a quebra da caixa de marcha e entra água no sensor de inclinação, e às vezes isso causa desligamento do motor. Como toda moto, tem os entusiastas que a defendem de uma faca nos dentes. Vibra, cara. Meu, ela vibra muito mesmo, é um tratorzão. Bom, Sua irmã Teneré 660 usa o mesmo motor. Também é uma moto raiz, sem muita eletrônica e sem frescuras. É uma moto com manutenção barata, pois utiliza as peças da XT, que está no mercado há bastante tempo. É similar à BMW Sertão 650, porém ela ainda é mais rústica, e aí tem uma manutenção mais barata. Uma característica dela é vibração. Vibra bastante. Vibra tanto que acaba até trincando a carenagem lateral. Como defeitos, relatam baixa do óleo do motor, a insuficiência do filtro de ar original, que dá uma má vedação, então a poeira acaba podendo entrar prosseguindo. E outro ponto negativo é a altura do seu assento, 95 centímetros. É a moto com assento mais alto já produzida no Brasil. Depois do modelo 2015, fizeram já com o banco um pouquinho mais baixo. Existem várias outras motos que são trail. Eu não coloquei no estudo muitas delas, porque ou são muito antigas, que vão me dar muito problema de manutenção, ou porque são modernas demais, são muito caras. Por exemplo, as KTM. Então eu nem cogitei isso, mas existem. E se a gente for falar das antigas, aí nós temos várias motos. Para um off-road mais intenso, digamos assim, seria aí a DR650 da Suzuki, que eu já tive, e a XT600. Mas aí teria o mesmo problema que eu tenho com a minha DRZ400, que é o conforto na estrada. Acaba faltando conforto. Outras motos que poderiam ser citadas aqui seriam a Cagiva Canyon 500, que é uma moto linda, mas que também dá muito problema, elétrico, difícil arrumar peças. E tem opção melhor, como por exemplo a Aprilia Pegasus, que usa o mesmo motor que a BMW 650, é o motor Rotax. Tem também a Suzuki Freewind, que é uma moto super confiável, é o motor da DR650, só que melhorado. Essas motos não são tão pro off-road, são motos trail, mas já não são tão pro off, mas dá para fazer. São muito melhores pro off do que as big trails, que são muito mais leves. A Freewind tem peso seco de 162, a Aprilia Pegasus 180. Hoje já está ficando um pouco difícil achar essas motos,
ainda mais bem conservadas. Mas de vez em quando, garimpando, consegue se achar. E mesmo a BMW F650. Essas mais antigas, a gente consegue achar algumas muito boas com preço bom também. Se a pessoa não faz questão de modernidade, de ter ABS, painel TFT, aquecimento de manopla e tudo mais, essas motos são ótimas pedidas. Tem um grande custo-benefício. E são infinitamente melhores do que a Falcon, por exemplo. E ainda não pagam IPVA. E desse modo, não vão ser muito visadas para roubo, porque a gente até anda de moto velha, agora bandido não. Ela tem que te fazer feliz. Então, o importante é andar de moto. Boa escolha para você e espero que eu tenha ajudado. Aquele abraço.